Boa noite. Apesar do número de processos julgados ter aumentado quase 6% em 2012, o número de novos casos superou o avanço no mesmo ano. O resultado dessa conta é o aumento de mais de 1% no estoque de ações que Santa Catarina tem a julgar. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2012, o Estado chegou de julgar cerca de 750 mil ações. Foram 750 mil processos julgados. Por que esse volume só aumenta? E é o assunto que nós iremos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com. Como dar celeridade ao judiciário brasileiro e em especial catarinense. Hoje nós estamos recebendo Jefferson Kravchichin, que foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ. Também o programa recebe o magistrado, diretor da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo. O programa recebe ainda o desembargador Vitor Ferreira, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ainda aqui conosco também o advogado Eduardo Melo e Souza, que é conselheiro estadual da Ordem, a OAB Seccional Catarinense. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença hoje de todos no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta por e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, e também pelas nossas redes sociais. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. No empreendimento RDO, Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio. Queres na cabeça e no coração da nossa gente. Bom, primeiro, em números absolutos, a gente estava conversando sobre isso antes do intervalo, para ficar um pouquinho mais concreto na mente de quem nos acompanha aqui, para a gente ter um ponto de partida. Em números absolutos, o que nós temos daquilo que é o total de processos hoje na Justiça Catarinense, aquilo que foi decidido, né, aquilo que foi julgado ano passado e o volume que ingressou também neste ano passado no Judiciário Catarinense. Boa noite. Então, Renato, veio 2012 um estoque de 2.074.000 processos. Foram julgados 731 mil processos no ano 2012, mas com a entrada de 826 mil novos casos, resta um saldo positivo aí de 2.100.000 processos a serem julgados. É um estoque considerável, né? Muito embora o número de julgamentos tenha aumentado, o número de ingressos aumentou ainda mais. Pois é. Doutor Jefferson, pela experiência do senhor, né, no CNJ, quanto tempo de CNJ? 4 anos. 4 anos. Onde é que está o problema, hein? Boa noite. Boa noite, espectadores, boa noite, colegas de debate. O problema está no Brasil, nos brasileiros. O problema não é do magistrado, não é do advogado, que costuma ser o processo não anda porque o advogado recorre, o processo não anda porque o juiz não julga. O problema está no Brasil. Nós vemos que a lei no Brasil é feita para favorecer quem não quer pagar a conta, os grandes fornecedores e os detentores de poder político ou econômico. Esses números que estão apontados aí, se forem analisados através de justiça em números do CNJ, efetivamente, todos os levantamentos que são feitos da litigiosidade, nós verificaremos que praticamente 80% são processos que dizem respeito ao governo. Como réu, como autor também, e as prestadoras de serviço de massa, normalmente. São bancos, seguradoras, planos de saúde, enfim, telefonia. As concessões, de uma forma geral, né? Então está errado. O desenho da justiça brasileira, ele está em estado falencial, em decúbito dorsal. Ele não tem como funcionar. Nos levantamentos que nós fizemos, para você ter uma ideia, metade dos nossos magistrados estão doentes hoje, porque eles não dão conta efetivamente do serviço, estão enxugando o gelo. O juiz não é máquina de fazer sentença, a qualidade das sentenças tem diminuído, porque o juiz não consegue se
se dedicar àqueles processos que dizem respeito à pessoa, especialmente ao crime, ao direito de família, enfim, aqueles processos do dia a dia que dizem respeito às pessoas. E esses grandes fornecedores, o poder econômico, o poder político, utiliza da justiça para entupi-la, para que ela não funcione, para que eles sejam beneficiados. Eu dou exemplo, por exemplo, da telefonia. Quando uma telefônica hoje lança um aparelho telefônico, ela não vende 5 mil aparelhos, temos hoje 300 milhões de linhas, sim, ela vende 20 milhões, 30 milhões de aparelhos. Se esse aparelho der problema, ela tem certeza que só 10% vai reclamar. E o resto acaba indo para decadência, prescrição, etc. Então é um grande negócio ter um enorme escritório de advocacia defendendo essa empresa e não pagando essa conta. Porque quando for, nunca ninguém vai cobrar tudo. Então dá lucro. Tivemos um exemplo recente de uma operadora que foi multada em 5 milhões de reais porque derrubava as linhas. A multa tinha que ser de R$1 bilhão para que fizesse cócegas nessa empresa. Porque 5 milhões, na realidade, não faz nada. Então eu tenho a impressão que a justiça, o sistema judicial que tem problema, não a nossa justiça. É claro o Estado brasileiro, o problema está mais com o Estado. É conceitual e ético. Por que ético? Por que ético pelo seguinte, acho que todo mundo já viu ocorrer isso na rua, um acidente de veículos. Óbvio que quem bate sabe que tinha culpa. E ele imediatamente diz para o outro, procure a justiça. Porque ele sabe que na justiça vai demorar 10, 15, 20 anos. Ou seja, é ético. A pessoa não tem ética de reconhecer que está errado. E ético no sentido de que as leis são feitas para favorecer os poderosos. Ou seja, não há ética na política brasileira. Ética no sentido do atendimento da população. A gente pode falar também, daqui a pouco, vamos entrar na questão da ética na advocacia. Eu fiz uma crítica contundente até a época daquele incêndio, da fumaça, né? Reação química. Daquela reação química. Que foi Navegantes? Foi São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Pô, o momento ainda era de comoção na cidade, né? As famílias que deixaram seus lares, bairros interditados, enfim. Toca o telefone na rádio CBN, advogado colocando-se à disposição para ações indenizatórias. Pô, não tem adequação nenhuma, não havia adequação nenhuma no momento para se ofertar esse tipo de serviço. Essa é outra jabuticaba brasileira. Nós temos hoje no Brasil mais de 20% dos advogados do mundo com uma população de menos de 4%. Se não existir exame de ordem, nós temos mais advogados no Brasil do que todo o resto do mundo. Nós temos mais faculdades de direito do Brasil do que todo o resto do mundo somado. Ou seja, e a Constituição leva a que se busquem direitos individuais e não coletivos. Então é óbvio que os advogados, existindo a lei, existindo um mercado, eles vão trabalhar nesse sentido. Ou seja, o direcionamento... Também a gente não vai resolver o problema reduzindo o número de advogados. Não. A questão é multifatorial. É problema cultural. É conjuntural. Problema sociológico. Você tem um problema eu estava te explicando agora há pouco, né? O nosso perfil latino-cristão é apagar incêndio com gasolina. Quer dizer, nós somos providencialistas e somos ao mesmo tempo litigiosos. Ao contrário do saxão protestante, ao contrário do zen budista, ao contrário de vários outros povos que primam por um motivo ou por outro, pela conciliação, pela mediação, seja por pragmatismo, seja por filosofia de vida, isso que o Jefferson estava falando agora. Mas nós temos, macroscopicamente, o que o Jefferson falou é irrepreensível. Mas você tem, a um nível mais de detalhe, você tem uma estrutura recursal que permite... Exagerada? Não vou dizer que ela seja exagerada, mas ela, não em número de recursos, mas em quantidade de possibilidades recursais, o que é diferente. Né? Vou te dar um exemplo. Entre a inicial e uma sentença, você tem 25 oportunidades de recorrer. Não tem processo que ande. Então, o que nós estamos falando aqui, basicamente, é que para se chegar numa sentença não é fácil. Agora tem um lado bom, a gente tem que achar um lado bom nessa história. Tem um lado Mas bom isso favorece quem? Quem não quer pagar conta, claro. Quem não quer ir para a cadeia. E quem tem bons advogados, né? Para recorrer ao Supremo e tal. Porque o lado bom da história é que o brasileiro tomou conhecimento esse ano que são os embargos declaratórios, os embargos infringentes, né? Então tem essas coisas também. Mas vejam, boa noite a todos os colegas da mesa. Vejam que só, e dentro daquilo que o Dr. Jefferson aqui falou, só no último mês nós tivemos nos juizados especiais, nos 2 juizados aqui do centro da capital, nós tivemos mais de 50 mil ações que ingressaram só em função
de um determinado score de uma determinada... Que agora o Serasa retirou, depois o Pepino retirou. Não retirou. Na realidade, ela suspendeu em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, suspendeu a oferta do produto. Sim, sim. Né? E essa semana o doutor Hélio do Vale Pereira, de uma das varas da Fazenda Pública, concedeu uma liminar justamente em ação civil promovida pelo Ministério Público, concedeu uma liminar suspendendo, então, inclusive para todo o Brasil. Efeitos coletivos, exatamente. Mas vejam, aí, primeiro que nós temos também, me parece um mito, assim, a justiça brasileira é lenta. Aos olhos da população, realmente é lenta, mas se nós formos analisarmos em relação aos Estados Unidos... Mas eu posso corrigir, não é a justiça, é o sistema que é lento. Sistema. Mas a média de andamento, o problema é que nos Estados Unidos, a maior parte eles resolvem na conciliação, nas questões cíveis, né? Eles resolvem na conciliação, eles resolvem, e também no penal, inclusive, lá. Né? Eles resolvem na conciliação e o que vai para o juiz demora tanto quanto... pouquinha coisa a mais, questão de 1 ou 2 meses mais do que na média brasileira. Na Itália a mesma coisa, na Inglaterra a mesma coisa. A média de duração de um processo no Brasil, o grande problema é que nós conciliamos pouco. Vejam, em Santa Catarina estamos falando da Justiça Estadual. É bom que se diga que não estamos falando aqui da Justiça do Trabalho e nem da Justiça Federal. Estamos falando da eleitoral. Dos melhores tribunais de justiça do país. É o que eu ia dizer. Estadual. Olha, nós tivemos a média por magistrado de sentenças, de decisões terminativas, a média por magistrado em Santa Catarina, 1.667 por juiz. Por juiz. Isso dá uma média mensal de mais de 120 sentenças por magistrado. Baixados por magistrado, média de 1.823. Nós somos o 4º estado do país em eficiência, índice de produtividade da Justiça Estadual. E o segundo, considerando os tribunais de médio porte. Os tribunais de grande porte, na ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Santa Catarina é o segundo em médio porte, Bahia e Santa Catarina. E é o 4º no geral, em termos de eficiência e produtividade. Então, isso é importante que nós digamos. Na grande maioria das faculdades de Direito não se ensina conciliação, mediação e arbitragem. Ou seja, os juízes, os advogados, os promotores e as pessoas estão acostumados a litigar. Sim, a cultura do litigante. É a cultura. 92 milhões de processos. E quando eu falei do acidente, quando eu falei do acidente de carro, do reconhecimento, nos Estados Unidos, num país desenvolvido, quando você sofre um acidente, você vai para aquele juiz do martelo, aquela justiça rápida. Se você não reconhecer que você é culpado, a tua pena é mais alta. Sim. Ou seja, é um castigo. Aqui é um prêmio você não reconhecer. Ou seja, o sistema está ruim. Então nós temos um tribunal aqui de excelência, dentro do sistema brasileiro, um dos melhores tribunais, pelo que se entendia, Sergipe, depois Santa Catarina, eram os 2 melhores tribunais estaduais, Sergipe bem menor, mas um tribunal que tem tentado inovar, o doutor Sebem tem trabalhado nessa área de conciliação e mediação, que também é uma novidade para o sistema judicial brasileiro e para os brasileiros, mas que é uma justiça um sistema que tenta fazer mais do mesmo, aumentar o número de juízes, o número de defensores públicos, consequentemente o número de assessores. Isso nós vamos pagar imposto só para pagar a justiça. Vai virar um fim em si mesmo. A Itália, a Inglaterra, a Europa como um todo, os Estados Unidos estão diminuindo o número de tribunais e o número de juízes. Nós já começamos. Nós estamos aumentando. Sim. Então nós estamos na contramão da história. Incentivando o litígio. Nós já tivemos aqui, junto o Rio Grande do Sul nós tivemos os juizados de pequenas causas quando não existiam ainda os juizados especiais. Sim. Né? Depois nós tivemos a mediação familiar e as casas da cidadania, que são pontos de conciliação, né? Atendimento ao cidadão nos municípios. Então estamos avançando aí. Tivemos os mutirões da conciliação desde 2004. A Semana Estadual da Conciliação começou aqui, depois o CNJ encampou. No final da década de 90. A Semana da Conciliação foi em 2004 ou 2005. Mas eu me lembro do Mussi, do Jorge Mussi, fazendo exatamente. Pelo menos o dia da conciliação. Exatamente. E veja, eu penso que o único caminho possível para isso é que as pessoas realmente se conscientizem. Quando o juiz dá uma sentença, ele nunca agrada a ambas as partes, sempre... Quando não desagrada as duas, né? Quando não desagrada as duas. Né? E eu costumo dizer também, tem absurdo maior do que o juiz
que não conhece, que não sabe das condições daquela família, ter que decidir a respeito da guarda de uma criança? Quem melhor do que o pai e a mãe para saber o que é melhor para o seu filho? Neste caso, seria através de uma conciliação? Neste caso? Eles têm que chegar a um acordo. Por isso nós temos a mediação familiar. Aqui nós já temos mais... Eles têm instrumentos do poder público, como no caso das agências reguladoras, para regular o problema de telefonia, de saúde, que não venha ao judiciário, que se resolva lá no executivo. E nós já temos aqui em Santa Catarina mais de 60 mediações familiares, serviços de mediação familiar instalados no pré-processual. Queremos ampliar isso para que os processos também já ajuizados passem pela mediação familiar. Mas isso Mas aí entra um problema estrutural, né? Você tem que treinar uma pessoa. Mediação, eu, há pouco tempo atrás, num programa de televisão aí de domingo à noite, tinha a conciliação consciente. Então mostrava uma situação de conciliação e a gente vê que falta muito treinamento para se fazer. Tem que ter uma formação e uma formação multidisciplinar para que se possa atingir. Até pouco tempo atrás, e não vai nenhuma crítica ao Poder Judiciário Catarinense, porque isso é geral, você chega exaurido, né? O brasileiro é tão litigioso que na antessala do juiz eles não podem nem ficar do mesmo espaço, eles não podem nem compartilhar. Fica um com o seu advogado num canto, o outro com o seu advogado cochichando no outro. E se os advogados conversarem, eles já desconfiam. Nossa, já desconfiam de tudo. E aí o que acontece? Eles entram na sala, aquele anticlímax, eles entram na sala, eles esperam encontrar a autoridade, o Brasil, né, católico, latino-cristão, querendo a autoridade para ver, não tem um juiz, não tem o promotor, porque, claro, aquele momento é um momento de mediação, eles não têm essa informação muito clara na cabeça deles, é sempre aquela história, o juiz, você vai se ver com o juiz, você vai se ver na barra da justiça, a autoridade bem vai de filme de novela. Bem de filme de novela, que só piora a situação, porque eles glamorizam numa proporção absurda, e aí chega lá, tem uma pilha de processos, não sei se você já viu uma sala de audiência, né, para conciliação, tem a mesa do juiz, a cadeira do juiz vazia, etc e tal, do lado direito tem uma pilha de processo, um computador, uma menina de muito boa vontade, bota a cabecinha para fora assim, olha para vocês, há possibilidade de acordo? Não. Volta para o computador, próxima audiência, 22 de julho de 2017. Entendeu? As partes ficam absolutamente perplexas porque aquilo ali se tornou a mediação. Entendeu? Durante algum tempo. Mas isso está mudando. Claro, eu estou dizendo até que isso não é uma questão... seu papel para ajudar nesse Exatamente. A questão é cultural e como... Tem competências que a gente precisa abrir mão. Sim. Assim, uma separação entre adultos precisar ser feita pelo juiz, como um inventário sem crianças poder ser feito no cartório. Sim, isso foi uma evolução. Mas tem muito mais competência que a gente precisa abrir mão. As agências governamentais podem resolver o problema de telefonia, podem resolver o problema de eletricidade. O problema é que as agências estão mais em defesa das empresas do que dos clientes. Então, assim, com certeza. Não são técnicas, né? São políticas. Para o consumidor, tem que chamar o juiz porque o celular não funcionou. É inacreditável. Hoje nós julgamos o plano de saúde não atendeu, na minha Câmara, nós julgamos processos que envolviam R$400. Se nós pegarmos o total de processos julgados e o total do custo do Poder Judiciário de Santa Catarina, que foi de 1 bilhão e alguns milhões, pouquinha coisa mais de 1 bilhão, eu fiz um cálculo aqui, da... R$1.386,62. Considerando a média por processo. Custa caro. A média por processo. O custo disso, né? A grande maioria dos processos é menor. Maioria, o valor é menor. Seria mais econômico em termos financeiros. Para o tribunal. Para o tribunal. Quanto é que você está reclamando o teu celular que custou quanto? R$800, não está funcionando? Olha, vamos fazer o seguinte. Te dou dinheiro aqui, tu troca. A minha receita é diferente, bem. A minha receita é a seguinte, é R$400? Então vamos fazer o seguinte, não vão pagar? Então se vão pagar 40 milhões de reais por esse problema, eles fazem um recall no dia seguinte. Claro. Pessoal, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, né? E em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, só fera hoje no programa. Estou aqui só aprendendo com os nossos convidados especialíssimos, né? Discutindo celeridade na justiça brasileira.
Dr. Jefferson Kravchichin, que foi conselheiro do CNJ, dizendo que o problema não é da justiça, não é a justiça que é lenta, é o sistema que é lento. E nós ouvimos agora há pouco aqui verdadeiros absurdos, né? A questão é de processos de R$400, processos se a indenização, o pinto acaba invadindo o terreno do vizinho, o cachorro come, mata o animal tal, e aí indenização, quer dizer, questões que vão parar no nosso judiciário. Agora eu queria saber dos senhores o seguinte, qual é o caminho para mudar esse quadro? Qual é o caminho? Fazer o quê a curto prazo? Fazer o quê a médio e longo prazos? Vários campos a serem atuados. Formação do juiz, que o juiz hoje precisa ter uma formação interdisciplinar, que não é só o que ensina na escola de direito. O juiz tem que ser um super profissional, conhecer de psicologia, de sociologia, de administração, porque ele conduz uma equipe multidisciplinar. Então, se exige cada vez mais desse profissional e por isso é cada vez mais difícil recrutar, os concursos não conseguem aprovar. Então, a Escola Magistratura faz esse trabalho de formação do juiz. Formação de conciliadores, mudar a cultura da conciliação, e as universidades não ensinam a conciliar, como acontece em outros países. Então, se precisa preparar uma cultura de conciliação, convencer as pessoas que é melhor fazer o acordo do que brigar, do que litigar, que todos ganham com o acordo. A informatização é um caminho irreversível, é obrigatório, não tem como evitar, não tem como mais continuar trabalhando com papel. Mas hoje aqui em Santa Catarina, está tudo informatizado ou não? Santa Catarina é um estado avançado em termos de informatização. Ainda não está 100%, nós estamos pagando o preço de viver esse momento de transição. E de vanguarda, né? Porque aí o que acontece? O processo judiciário eletrônico está sendo implantado e está sendo implantado como uma desses passos importantes, estratégicos para poder melhorar a prestação judicional, só que ele está encontrando dificuldades absurdas na sua implantação, porque como toda a transição, ela gera traumas. Então, o que está acontecendo? Você tem perdas de prazo porque o advogado não consegue entrar no sistema, o sistema fica fora do ar, aí o tribunal dá uma possibilidade de você protocolar a petição, mas eventualmente o sistema voltou a funcionar, o tribunal disse que o sistema não estava sem problemas. Os profissionais resistem à cultura do papel. Esse negócio inacreditável, a questão de informática, é uma questão de logística operacional, a gente não consegue resolver isso, de cá esse sistema está fora, o sistema, isso em pleno século XXI não tem cabimento. Mas no caso disso é sério, você perde o prazo. Né? Mas não tem cabimento. E perde o direito, e perde tudo, entendeu? Por conta de uma... E é aquela história, ninguém nega que esse é um caminho sem volta. Reversível. Absolutamente irreversível, mas que muitas vezes está sendo empurrado de forma um tanto precipitada, ou pelo menos temerária. Mas não dá para esperar mais. Não, eu sei que não dá para esperar, mas enquanto tiver nessa fase de transição, nós temos que ter situações paralelas que permitam ao advogado e à parte terem soluções para emergência, porque às vezes o que acontece? O sistema está fora, a gente vê lá que o sistema está fora. A gente liga para o tribunal, não, está tudo funcionando perfeitamente. Faltam 15 minutos para protocolar o prazo. Agora, então, é uma situação que gera um pânico, gera um estresse, uma coisa absurda. Assim. O sistema bancário tradicionalmente evoluiu melhor, porque ele evolui de muito mais tempo. Nós estamos falando de uma transição... E tem mais recursos também, né? E tem mais recursos para isso. Mas eu penso que a questão, como a questão da criminalidade, eu penso que a questão é de educação. E tolerância zero. Eu costumo dizer que em termos de criminalidade, nós só vamos baixar sensivelmente o dia que nós tivermos escola integral desde a mais tenra idade. Para nós tirarmos, porque a questão da mulher trabalhar fora, e foi uma conquista, evidente, mas não temos mais aquela pessoa que cuidava das crianças em casa. E as crianças estão ficando abandonadas, sendo cuidadas pelos mais velhos, logo mais velhos e tal. Então, enquanto nós não fecharmos a torneira, o registro lá em cima dessa enorme caixa d'água, tá? Nós não temos como consertar a torneira aqui embaixo. Claro, então vamos continuar. Não. Claro, temos que trabalhar aqui embaixo, mas temos que primeiro fechar o registro lá em cima. E isso eu considero que é só através da educação. Mas isso educação, escola integral. Agora, a questão aqui... O plano imediato é muito Vejam, nós tivemos em Santa Catarina 826 mil novos processos. Temos em torno de 6 milhões e 300 mil habitantes.
é mais que 10% só neste ano. Mais que 10% de processos em relação ao número de habitantes no Estado. Então, urgente, nós temos que mudar a cultura. Não pode o sujeito bater o carro ali na esquina e o outro ter que procurar o juiz para resolver isso. Agora Essa é a questão. Nós temos que tentar, e justamente a ideia do CNJ com a resolução 125 é esses centros de mediação, de resolução de conflitos, e me parece que o caminho imediato, melhor é esse, para estancarmos o processo antes dele iniciar. Né? Porque aí nós vamos diminuir a necessidade de juízes, de servidores, e podemos atender melhor aqueles casos em que realmente não houve acordo, não houve acerto e que o juiz vai ter que dar a sentença. Nós temos uma Constituição que no papel ela é maravilhosa e na prática ela é um desastre. Primeiro porque não foi regulamentada, enfim, é uma Constituição que é enorme. Foi um avanço, mas a democracia ela demora... Um avanço retórico. Ela demora para se estabelecer. Nós temos uma Constituição em que prevalece o direito individual em detrimento do direito do coletivo. O processo coletivo. Ou seja, você pega no caso dos crimes, somente se o crime for crime de alto colarinho e que chega ao Supremo... tivemos agora recentemente a demonstração no caso do Mensalão, em que os crimes aconteceram e que até agora não foram presos. Tem o Pimenta Neves, enfim, tem vários. Então, a quantidade de direitos individuais que prevalece sobre os coletivos, o direito da ampla defesa, eu acho que tem que existir recurso, etc. Mas a forma que os recursos são feitos hoje, e quando chega ao Supremo e lá se descobre, por exemplo, que o indivíduo desviou dinheiro para as Caimãs, que ele mandou assassinar, aquilo tudo gravado, filmado, etc. Lá no Supremo se descobre que era para ser ouvido 181 dias e foi ouvido 182. E aí se anula o processo. Pois mas aqui no Brasil esses grandes casos, esse tipo de coisa... Se discute muito mais a ritualística, né, do que o mérito em si, né? Não se chega no mérito. E vai ter vamos a um outro ponto. Forma do que vamos parar de falar, vamos falar do grande criminoso. O pequeno criminoso que está sendo solto porque não tem cadeia. E o juiz é obrigado a soltar porque efetivamente não tem como deixar mais lá. Você tem que criar o sistema para que esse indivíduo cumpra a pena. Nós falávamos aqui do caso do americano que sequestrou as 3 americanas, que pegou uma pena de perpétua com mais 1000 anos. Ele se suicidou na cadeia. No Brasil, o camarada comete o crime. Se for menor, então não tem problema nenhum. Mas se for maior, ele não fica na cadeia. Mas não fica porque não tem lugar. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? O Estado vai conseguir nos próximos 100 dias, ou 30 dias, 600 vagas. Mas... Só se a polícia parasse de trabalhar hoje, e fossem cumpridos os mandados de prisão, são mais de 10 mil pendentes. Eu participei aqui do debate da construção da prisão de Maruí. Não sei se tu recorda. Sim. Quem é que quer a cadeia em casa? Então, quando eu disse que o culpado da atual coisa é a própria população, é porque as pessoas não querem uma penitenciária perto de casa. Então não vai fazer, aí vai para a justiça e está lá até hoje. E a justiça se presta. E o Estado também não consegue se mexer. Por exemplo, aqui, ó. Então o problema é da própria população que tem que votar melhor para que nós tenhamos melhores representantes na Câmara e no Senado, para que se modifique o status quo. E sabe quantos crimes são levados à justiça? O percentual de crimes que é levado à justiça, 8%. Eu ia falar 6%. 8% só dos crimes são levados à justiça. Imagine se 50% fosse levado. Então, o que eu digo, se nós, em 8 anos, se tivesse uma lei que dissesse assim, olha, coloquem todas as crianças integralmente dentro de uma escola, não digo no espaço físico, em 8 anos... Essas crianças que hoje têm 4 e que vão estar com 12, 13, começando a cometer delitos, não vão estar... Não, mas a gente precisa falar... Também não fazendo greve como estão fazendo no Rio, né? Não, evidente que não. Vamos falar sobre o curto prazo em pouco tempo. Então, daqui a pouco, em curto prazo, nós estaremos aqui de volta também. Para tratar do curto prazo. Depois do intervalo. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, falando sobre o seguinte: os desafios da justiça brasileira e catarinense, em especial... na celeridade dos processos, no andamento dos processos, até chegar ao julgamento, porque hoje nós temos um volume muito grande, né, de ingresso de ações, de processos na justiça, maior do que a capacidade que a justiça tem de julgá-los. E é isso que a gente está discutindo aqui. Esse é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Ações de curto prazo.
Tem várias medidas que podem ser colocadas, né? O Código de Processo Civil, que é o código que regula essa liturgia que a gente estava conversando agora há pouco, que não acho, e aí entra aquela questão, né? Justiça é que nem reforma tributária, todo mundo sabe que tem que reformar, mas ninguém concorda com a forma com que ela vai ser reformada, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Tem gente que entende, tem recurso demais. Aí o advogado replica, tem recurso demais, porque os juízes não estão, digamos assim, atentos às peculiaridades de cada processo, no afã de julgar quantitativamente, de estabelecer estatísticas, que é o que vai determinar a promoção dele. Porque tem processo demais também. Ele tem. Não, até porque julgando 1.400 processos por ano, como é o caso aqui de Santa Catarina, ele julga mais de 4 processos por dia, no mínimo. Sim, né? sim. Então ele não tem condições nem de olhar o processo. Ele decide, né? O Tribunal Superior julga 18 mil por ano, o ministro do Tribunal Superior julga 18 mil por ano e por baixo. Isso. Aí, então a gente está reformando tá esse código da liturgia. Se vai resolver? Eu particularmente acho que não. Eu acho que é a maldição de Lampedusa no gato pardo. Muda-se para que tudo fique como era antes. Aliás, essa é uma característica brasileira. Primeiro ponto. Há também uma situação estrutural. Estava conversando agora, o Dr. Vitor falou muito bem. Alterações no comportamento ético dos governantes, que o Jefferson estava falando. A questão de mudança do prisma para mediação, para arbitragem, para conciliação, que o doutor Vitor estava falando, são situações demoradas. Sim. Agora, no curto prazo, nós temos problemas estruturais que nos impedem de administrar. O que se pode fazer no curto prazo é administrar uma crise, entendeu? Com muito poucas ferramentas. Por quê? Porque o código vai mudar, mas o número de recursos vai se manter. O processo coletivo é uma ferramenta que já existe, é pouco explorada. É muito pouco explorada. Uma ação coletiva podia resolver aquela questão de São Francisco que a gente conversava. Não, pois é, essas questões de cobrança indevida na só. telefonia, da mesma forma, não? Resolveria para todos e aplicava para todo mundo. Existem soluções. Para mim, a solução de curto prazo é na próxima eleição. O povo parar, pensar e ver em quem vai votar. Porque aí você precisa de modificações que vai precisar de modificação legislativa, que, no caso das agências reguladoras, nós temos que criar tribunais administrativos junto às agências reguladoras. O INSS está num sistema das câmaras recursais. Sistema de súmulas também internas da administração tem sido você passa a diminuir muito a litigiosidade, porque a litigiosidade está sentada em 80%, que é governo. O plano das vezes são através das agências reguladoras. Então, se você atacar isso de forma imediata, você começa efetivamente a retirar processo do judiciário. Aumentar o número de juízes, se dobrar, triplicar, não vai resolver o problema. É aquela máxima. É uma demanda reprimida. É aquela máxima dos arquitetos. É que nem carro na rua. Quanto mais asfalto tiver, tem que sair do quadrado ter. E pensar soluções diferenciadas, buscar. Em experiências, o CNJ tem feito esse trabalho em experiências de países mais desenvolvidos, em que a justiça tem um funcionamento diferenciado, o que se pode adaptar ao Brasil. E então, como o espaço é curto, tem uma série de soluções técnicas. O treinamento dos magistrados, servidores do CNJ tem trabalhado... Isso já é médio prazo. Isso é conciliadores e mediadores que... A conciliação existe técnica. Treinar conciliadores e mediadores... A própria OAB passar a entender de que se o advogado não judicializar, ele pode ter uma solução mais rápida e honorários mais rápidos também. Só que isso é uma mudança cultural que ele já recebeu da faculdade. Claro, que ele vai ganhar no litígio. Exatamente. Então, você tem que... É tudo cultural. Exige um trabalho da ordem, um trabalho do judiciário, um trabalho do Ministério Público. O que eles fizeram na Itália, por exemplo? Na Itália, a mediação foi profissionalizada através dos advogados. Na Itália, decidiu-se que só o advogado pode fazer mediação. Então, o que aconteceu? O advogado deixou de ser litigioso para passar a investir na mediação. Aqui não precisa ser advogado. Aqui ainda não. Vamos ver como é que vai evoluir. Tem a nova lei sobre a mediação, que está em andamento, já bastante avançado, né, no Congresso, e que prevê, inclusive, que cada petição inicial distribuída, uma cópia vai já direto para o mediador, que vai ter um prazo de 80 ou 90 dias para resolver. Agora, nessa questão, por exemplo, do direito do consumidor, hoje podem existir multas nas ações coletivas, mas nas ações individuais o juiz fica tolhido de impor uma multa.
Então, se nas ações individuais pudesse ser dada uma multa, por exemplo, para uma empresa de telefonia, e que essa multa fosse recolhida não para aquela pessoa que não para aquele dano moral, exatamente, uma multa que fosse pesada, porque hoje nós condenamos ali em danos morais a 8, 10 mil reais. O que falta para isso acontecer? Só que as próprias empresas pagam. Mas deixa eu entender o seguinte, a definição de valor da multa, a definição de valor de multa, isso aí é legislação? Sim, a multa ela pode ser aplicada nas questões do consumidor, ela pode ser aplicada se for em ação coletiva. Tá? Agora, na ação individual, não. O Ministério Público não pode propor uma ação coletiva em defesa da Mas aí entra vários problemas, doutor Vitor. Aí eu posso falar como advogado com certa tranquilidade. Se o autor da ação, você teve o teu nome colocado lá indevidamente na SPC, Serasa, eu tive vários casos de pessoas que contratavam telefone fixo em nome de outras pessoas. Até o telefone fixo era contratado em nome de outras pessoas. Aí a pessoa nunca morou em Porto Alegre e tinha uma linha telefônica que estava devendo lá 1.000, 2.000, 3.000. Né? Bom, se nesse caso aquela pessoa pudesse cobrar o seu dano moral, né? E o juiz dá o dano moral, mas ao mesmo tempo já o juiz impor uma multa naquele processo. Olha, aconteceu isso aqui, então a telefônica aqui vai pagar 100 mil reais para o fundo. Isso não pode. Não pode. Individualmente não. Só se for uma ação coletiva. Mas o que impede de um Ministério Público propor uma ação coletiva? Mas o Ministério Público não vai propor uma ação coletiva porque aconteceu isso com o Renato Willian. Não, mas para aí, mas nós temos aí milhares de casos iguais. Diferenciação aí entra aquela questão do coletivo e do individual homogêneo. Exatamente. É só se o Ministério Público ele só poderia agir se ele verificasse uma mesma situação, como foi agora essa questão do scoring. Aí sim, é uma situação no caso abrangente. Que derrubava a linha também, aquilo foi nacional. No caso do Renato, que teve lá o seu Não, mas o caso do medicamento do SUS, o Ministério Público poderia tudo bem, pode ser, mas no caso assim, individual, que sofre com uma inscrição indevida, que sofre porque um fraudador foi lá no banco e conseguiu fazer um empréstimo no nome dele, tá? Então, nesses casos, mesmo sabendo que tem sido reiterado aquilo, são questões individuais, nós não podemos fixar uma multa. Pessoal, preciso chamar um intervalo comercial e em instantes voltaremos para fechar o programa. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, como dar celeridade à justiça brasileira. Esse é o nosso assunto hoje. O Dr. Jefferson disse que o problema não é da justiça, é do sistema. E um dos problemas do sistema, Renato, nós podemos observar aqui, por exemplo, em Santa Catarina, são 60 desembargadores, mais 30 juízes de segundo grau, o famoso pinguim, e o quadro hoje, sei lá, de 400 magistrados, mais ou menos. Já 4 por 1. No ativo 3 hoje por 1. São 340. Então, é urgente no Brasil, e aqui é um tribunal com pouco problema com relação a isso. Mas são muito piores. A primeira instância. Que se fortaleça a primeira instância, que é o juiz, é aquele que está próximo da pessoa, é o que consegue verificar. O segundo grau, ele é uma consequência e tem que se evitar, e a OAB tem brigado contra as mudanças recursais, mas tem que modificar. Você que é professor de direito processual, você tem que modificar o sistema processual para que a maioria das causas morra na primeira instância. E para ela morrer na primeira instância, o juiz tem que ter tranquilidade, tem que ter tempo para poder analisar, tem que estar preparado para trabalhar. Então, o fortalecimento do primeiro grau, daquele juiz que está lá no interior, é que é fundamental. E que os tribunais não enchem como... Não só no interior, na capital tem vara, no foro central da capital tem vara sem juiz. E não é a 1, a 2, a 3 meses, não. Falando de 6 meses. Pessoal, é o seguinte, nós temos aí 4 minutos para encerrar o programa e a gente poderia tranquilamente falar mais 2, 3 horas ou mais. Eu queria propor um assunto que é Deus também, mas vamos lá, vou arriscar na reta final aqui. O ministro Joaquim Barbosa, ele diz que tem a justiça do rico e tem a justiça do pobre. Eu vou fazer uma pergunta baseada naquilo que ele disse, mas um pouquinho diferente. A justiça para o rico, ela é mais rápida do que a justiça para o pobre ou não? A estrutura permite isso, Renato, porque o rico tem dinheiro para contratar bons advogados, que é a base, digamos assim. O bom advogado, ele conhece os caminhos, e eu estou falando tanto do seu ponto de vista técnico quanto do seu ponto de vista político, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, normalmente são causas de maior relevância, são causas que chamam mais atenção, e aí o juiz tem uma pressão natural para julgar rapidamente. Então, e tem a questão, nós estamos falando aqui agora há pouco, de que a litigiosidade brasileira acaba fazendo com que os processos virem números e não pessoas. E os processos não têm rosto. E aí o que acontece? O sujeito que contrata um bom advogado, os processos passam a ter rosto. Claro. Então isso já muda. As empresas, os grandes negócios fogem da justiça. E quando é crime... Eles resolvem com mediação, resolvem com arbitragem. Renato, e quando Se você tem um grande negócio, você não vai querer ir para o juiz, vai querer resolver rapidamente. E quando é crime não tem rosto, porque se manda tirar o nome e transforma em segredo de justiça, né? Tem isso também. Então, realmente, a justiça, ela favorece quem tem dinheiro. O sistema judicial. Desembargador, a opinião do senhor? Eu penso o seguinte, eu não vejo essa distinção lá no meu trabalho. Eu, sinceramente, não vejo essa distinção no Não, mas o Santa meu Catarina trabalho. não é padrão para isso. Santa Catarina está fora disso. Eu estou falando, eu lá não vejo isso. Paraná, mas pelo contrário, eu procuro, inclusive, priorizar os processos de questões de família, que a maioria é de pessoas Mas só para não de ficar a baixa impressão renda. de que está se falando mal. Se você observar os levantamentos do CNJ, que se encontrou gente que estava há 20 anos perdido numa cadeia, que nem ele sabia o próprio nome, é porque esse indivíduo não tinha um bom advogado, ele não tinha dinheiro. E o desembargador não sabia, o juiz não sabia, nem o diretor da cadeia sabia. Então a diferença é a assistência. Tem outra situação que são os custos do processo. Até acredito. Pagar um processo, R$5.000 de custas para mim, para você, custa caro. Mas para um grande banco não é nada. Não é nada. Então o custo do processo para grandes empresas é baratíssimo, enquanto que para o cidadão comum é altíssimo. Eu até acredito que em questões criminais, até isso seja mais verdadeiro. Questão do rico e do pobre. Né? Agora, e se os dois forem ricos, o processo vai andar mais rápido? Não, porque eu vou lhe dar os dois têm bons advogados, os dois vão levar até o Supremo. Eu tenho OAB aqui e tenho OAB no Rio de Janeiro. Aqui nós temos um teto para distribuir a ação que é muito baixo. Não estou dizendo que ele tem que aumentar, pelo amor de Deus, está certo, Santa Catarina. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, que é um tribunal com 180 desembargadores, né, 3, 4 vezes maior do que o nosso, fora os juízes de segundo grau, praticamente não tem teto. Então, é um percentual em cima do valor da causa. Se o valor da causa é alto, é 3, 4, 5, 10, 15 mil reais para distribuir uma ação. Distribuir uma ação. Então, lá sim nós temos. Aqui não. Aqui, tanto na federal quanto na estadual, nós temos uma racionalização disso para permitir, para franquear. Então, o tribunal acaba sofrendo da sua própria democracia, da sua própria boa vontade para com a população. E acaba faltando o caminho do seu próprio obstáculo. Os próprios recursos, às vezes, estão discutindo valores inferiores ao valor do preparo do recurso, que hoje aqui no Estado é 300 e poucos reais, 330 e poucos reais, e eu já tive questões que estava se discutindo os honorários do perito, que foram fixados em 600 e a parte queria reduzir para 300, só que ele pagou 330 e poucos só de preparo. Quer dizer, as causas e não as consequências. Aqui a gente fez uma analogia aqui, que os urbanistas fazem também, né? Que se você faz nova ponte, que bom, né? Que Santa Catarina se deu conta que isso não é mais a solução. Se você constrói uma nova ponte, você duplica, você atrai mais carro. O efeito Jaime Lerner. O ministro Joaquim Barbosa criticou a possibilidade de construção, né? De criação de mais 4 tribunais regionais federais, né? Pelo país. Então não resolve o problema criando novos tribunais. É mais do mesmo. Não resolve. Não resolve. Eu que resolve é fazer com que a Justiça Federal também não vou ingressar nessa seara. Não, mas é que a OAB, mas o que o Renato está falando é que a OAB apoiou isso, e eu posso explicar por que a OAB apoiou. A OAB apoiou por quê? Porque na estrutura atual, e eu vou dar o exemplo aqui do Sul, o TRF da 4ª região, simplesmente, se você vai visitar um desembargador, você não tem onde sentar. Por quê? Porque até em cima das cadeiras tem processo. Então, o que acontece? O teu trabalho fica inviabilizado. Então, a OAB apoiou, por quê? Porque o trabalho do advogado está sendo inviabilizado. Mas o ministro Joaquim Barbosa está certo que faz. Que você tem que fazer. Que para Porto Alegre para resolver. A Justiça Federal atende essencialmente o governo. Né?
Então, quanto menos ela funcionar, melhor para o governo, porque no momento o governo... Precisa pagar as indenizações. O que tem que se fazer ali são modificações para que o INSS cumpra com a legislação, para que a União não cometa as barbaridades que comete. Imediata, mais eficaz. Mas não é politicamente interessante. Claro, o governo, que é o maior cliente do judiciário, parar de demandar do judiciário. É muito desigual. Você vai trabalhar com o Amapá, com Santa Catarina, são realidades muito diferentes. Sim. Entende? Você tem Rio de Janeiro, São Paulo, que leva um terço do movimento todo. Pessoal, só uma dúvida aqui, uma informação, a gente já estou com o tempo esgotado aqui. É o seguinte, tem um processo contra mim, aí eu sou obrigado a pagar uma multa, estou devendo uma conta, eu sou obrigado a pagar imediatamente. Aí eu ganho um processo do Estado e entro na fila dos precatórios. Como é que é isso? Como é que é isso lá fora, hein? No primeiro mundo. Se você ganha algo do Estado, você ganha na hora? Na hora. Aqui, o cidadão vai para uma fila, vai para uma fila e não termina nunca essa fila. É um negócio inacreditável isso. Não tem como você explicar para um americano, para um inglês, o que é precatório. Eles não entendem, eles não conseguem entender. É algo ininteligible. É igual um amigo meu que mora na Espanha, em Barcelona, que eu estava conversando com ele sobre a explosão de caixas eletrônicos. Eles não conseguem entender. Não, mas como assim? E também a questão dos presos, os grandes líderes das facções de grupos organizados, criminosos, que eles, depois de presos, continuam mesmo presos, orientando e planejando os crimes. Eles, não, mas como assim? Mas ele não está preso? O lugar onde melhor funciona o celular. Mas no Brasil lá, né? é diferente. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos. Aprendi muito com os senhores hoje aqui. Espero que o pessoal de casa também. Estaremos de volta amanhã discutindo plano diretor, hein? Agora está em andamento uma audiência pública para debater o plano diretor, o texto concluído pela Prefeitura de Florianópolis, que será encaminhado nesta sexta-feira à Câmara de Vereadores. Polêmica pela frente. Até amanhã. Boa noite.